Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Antônio Marterson e nesta aula você vai aprender a fazer o cálculo do imposto de renda no lucro real quando a empresa apresenta um prejuízo fiscal. Então, antes de qualquer coisa, no regime tributário lucro real, quando uma empresa apresenta um prejuízo, ela não precisa pagar imposto de renda e contribuição social. Ela só vai pagar esses dois tributos quando ela apresentar um lucro. Então, meu objetivo nesta aula é ensinar você a fazer esse cálculo quando a empresa apresenta um prejuízo, ok? Então, vem comigo, olha só. Eu vou dividir aqui a lousa em dois períodos. Vamos lá. Eu vou dividir aqui, ó, no período 1 e no período 2, tá? Aqui no período 1, vou colocar primeiro trimestre. Vou colocar aqui o primeiro trimestre e aqui eu vou colocar o segundo trimestre. Então vamos lá. Vamos imaginar que no primeiro trimestre a empresa ela apresentou um prejuízo fiscal de R$800 mil. Então vamos aqui entender. Ela apresentou no primeiro trimestre um prejuízo de 800 mil. Eu pergunto, ela vai pagar imposto de renda aqui? A resposta é não, porque ela teve prejuízo. É uma das vantagens do lucro real, tá? Quando tem prejuízo não tem a tributação. Só que uma empresa não existe para ficar dando prejuízo, concorda comigo? Então vamos lá. Vamos imaginar que no segundo trimestre ela apresentou aqui um lucro, tá? Um lucro de R$4 milhões. Então, ela sai, né, de um buraco e depois vai para as nuvens, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo? Em primeiro lugar, a empresa ela não vai pagar imposto de renda sobre os 4 milhões. Porque no regime tributário lucro real, precisaremos levar em consideração o prejuízo anterior. Porém, ela poderá reduzir esse lucro em no máximo 30%. Como assim? Vamos calcular aqui quanto é 30% de 4 milhões. Vamos lá, 30% de 4 milhões. 1.200.000. Então é o seguinte, essa empresa ela poderá abater no máximo 1.200.000 desse lucro atual. Nunca poderá abater acima de 30%. Mas é claro que ela não vai abater 1.200.000. Por quê? Porque o prejuízo é só 800 mil. Tá? Então como é que vai ser o cálculo? O cálculo vai ser bem tranquilo neste caso. Né? O cálculo vai ser da seguinte maneira. Nós iremos aqui pegar 4 milhões menos 800 mil. Que vai dar quanto? Vai dar 3.200.000. Então veja, o lucro real, a base de cálculo para imposto de renda aqui, vai ser o lucro do segundo trimestre menos o prejuízo do primeiro trimestre. Tá? Professor, mas o senhor falou que pode ser no máximo 1.200.000. Sim, no máximo, nesse caso, por quê? O abatimento aqui, tá? O aproveitamento do prejuízo anterior tem que ser no máximo 30% do lucro atual. Então essa seria a base de cálculo. Vamos aqui mudar o cenário? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que o prejuízo no primeiro trimestre foi R$2 milhões. Então aqui as coisas já vão mudar, tá? Então olha aqui, ó. Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Então veja, o lucro atual foi 4 milhões. O máximo que nós poderemos reduzir desse lucro atual com prejuízo, com compensação, é 1.200.000. Só que
o prejuízo acumulado foi 2 milhões. Aí eu pergunto a você, como é que fica o cálculo aqui? 4 milhões menos 2 milhões? Sim ou não? Responda aí. A resposta é não. Por quê? Porque nós iremos aqui poder reduzir no máximo 1.200.000 reais nessa ocasião, tá? Então nós iremos fazer o seguinte, ó. 4 milhões menos 1.200.000 reais. Então quanto é que vai ser aqui a base de cálculo? Ó, BC, base de cálculo vai ser 2.800.000 reais, tá? Então nós iremos calcular o imposto de renda em cima desse valor aí, tudo bem? 4 milhões menos 1.200.000 reais. Então, no máximo, esse valor. Só que, a partir do momento que nós iremos utilizar 1.200.000 de prejuízo nesse trimestre, significa que no terceiro trimestre, vamos lá, vamos aqui imaginar, ó, vamos aqui imaginar que nós utilizamos, né? Utilizamos aqui, ó, 1.200.000, tá? Vou até puxar para cá, ó. Utilizamos esse valor. Quanto é que fica? Né? Eu vou até colocar aqui, ó. Prejuízo, P, né, de prejuízo, ó, prejuízo fiscal acumulado, PFA, vai ficar 800.000 reais. Então perceba, o prejuízo no primeiro trimestre foi 2 milhões, no segundo trimestre utilizamos 1.200.000 e ficou acumulado, né, prejuízo fiscal acumulado 800.000. Então, no terceiro trimestre, nós iremos olhar para o lucro, no máximo 30% do lucro atual do terceiro trimestre, e nós iremos utilizar, né, o nosso prejuízo fiscal acumulado. Vamos aqui fazer a simulação, tá? Deixa eu ver aqui se dá. Vamos imaginar aqui, ó, o terceiro trimestre, tá? Terceiro trimestre. Vamos imaginar aqui que no terceiro trimestre, o lucro foi de 2 milhões de reais. Ok, o lucro foi de 2 milhões e nós temos 800.000 acumulado. Quanto é que a gente pode reduzir aqui? Primeiro, nós iremos aqui aplicar a regra dos 30%, né? Quanto é 30% de 2 milhões? 600.000. Então é o seguinte, nós só iremos poder abater 600.000 de 2 milhões. Quanto é que será a base de cálculo? A base de cálculo será, né, BC, a base de cálculo para o imposto de renda será 1 milhão. R$1.400.000. Porém, o nosso prejuízo estava em 800.000, concorda? Nós iremos aqui abater, né? Nós iremos aqui reduzir 600.000. E o nosso prejuízo fiscal acumulado está aqui em R$200.000. Nós ainda temos R$200.000 para abater no quarto trimestre, ok? Então aqui, né, como você já entendeu, a gente faz aqui a ligação. A gente vai reduzindo, a gente vai utilizando o nosso prejuízo fiscal, né, em todos os períodos. Tudo bem? Observação. Vamos imaginar que aqui no primeiro trimestre a empresa termina com um prejuízo fiscal. Só que a gente vai aproveitar no segundo trimestre. Só que a empresa passou por uma cisão, por uma fusão ou por uma aquisição. Ou por uma incorporação. Aí eu pergunto, ela poderá aproveitar o prejuízo fiscal? Não. Vamos imaginar aqui, ó. No primeiro trimestre, a empresa terminou com 2 milhões de prejuízo. E ela jurava que no segundo trimestre iria aproveitar o prejuízo. Só que, entre o primeiro e o segundo trimestre, tá? Vamos imaginar que começou o segundo trimestre, chegou no mês de abril,
ela passou por uma reestruturação societária. Ela perdeu o prejuízo, tá? Ela não poderá mais compensar. No segundo trimestre, ela teria que pagar imposto sobre os 4 milhões. Então, sempre que uma empresa passar por uma reestruturação societária, ela vai perder o direito de compensar prejuízo caso ela tenha, ok? Então tome muito cuidado com isso, tudo bem? Se a empresa tem 2 milhões de reais de prejuízo e ela precisa passar por uma reestruturação, então aproveita logo o prejuízo, compensa logo, reduz o próximo imposto de renda, tá certo? Aí só depois faz a reestruturação, a não ser que essa reestruturação seja muito importante e praticamente inadiável. Gostou? Se inscreva no canal, ative as notificações e aqui na descrição tem alguns links de cursos que eu mesmo preparei para você. Caso você faça sua matrícula em um, você vai receber outros 2 gratuitamente. Bons estudos e até a próxima aula!